Olá, como você está se sentindo hoje? Meu nome é Mariana e eu sou psicóloga. Hoje é o terceiro capítulo da série chamada Ansiedade e Estresse em Tempos de Quarentena. E o assunto que eu quero abordar com você hoje é sobre quais são as causas do transtorno de ansiedade. Eu quero trazer algumas informações para você, para que você possa identificar onde começou essa ansiedade que você tem. Embora não seja um pré-requisito para assistir esse vídeo, né, ele é direcionado para as pessoas que realmente estão passando por períodos de ansiedade. Então, por isso que eu quero falar diretamente com você. Geralmente, as pessoas que são ansiosas, elas possuem uma crença central de que o mundo é um lugar perigoso, ou que as pessoas são perigosas. Mas como se desenvolve isso? Embora não exista um fator único que explique o surgimento do transtorno de ansiedade, existem algumas pistas que podem ajudar a gente a entender melhor como isso se desenvolveu. Então, o que se sabe é que, do ponto de vista biológico, existe uma alteração nos neurotransmissores cerebrais, principalmente o neurotransmissor que se chama serotonina e é responsável pelo bem-estar. Já do ponto de vista psicossocial, a ansiedade pode ter sido desenvolvida por causa de um fator externo, por exemplo, um trauma, um acidente, a morte de um dos pais de maneira inesperada. Quando a gente pensa nas causas da infância, existe a possibilidade de que esse indivíduo aprendeu a ser ansioso, ou seja, ele conviveu com um adulto que já era ansioso e que transmitia para ele essa ideia de que o mundo é um lugar perigoso. Outra situação da infância que também pode gerar ansiedade são os pais ou os cuidadores superprotetores. Essas pessoas geralmente são cheias de boas intenções, têm um amor muito grande pela criança, mas ao mesmo tempo eles têm muito medo que algo ruim aconteça com essas crianças, o que até certo ponto é natural. Mas quando é superproteção, né, a própria palavra já diz, quando os cuidados eles vão além do limite que seria saudável para a criança, acaba sendo prejudicial, porque ao mesmo tempo em que o pai ou a mãe está cuidando, está protegendo o filho, ele também está passando essa ideia de que o mundo é um lugar perigoso, que os perigos estão à espreita, que a qualquer momento pode acontecer um acidente, ou que a criança pode adoecer, ou que ela pode passar por uma situação irreversível. E ao mesmo tempo de que elas não vão ser capazes de lidar com essas situações. Então a criança passa a se sentir muito vulnerável, acaba se sentindo muito incapaz de lidar com as diversas situações que ela passa no dia a dia dela. Já no outro extremo da superproteção, a situação infantil que a gente pode levar em consideração, que também pode causar ansiedade, é a negligência. Existe um autor que se chama Winnicott, que é da psicanálise, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Então é aquela que atende às necessidades primárias da criança para que ela cresça de uma maneira saudável. Então digamos que essa criança que foi negligenciada, ela não teve uma mãe suficientemente boa, ou um cuidador, uma cuidadora suficientemente boa, que atendesse, que ajudasse ela a ter autonomia no momento certo. Então essas crianças são colocadas em situações que elas não estão preparadas ainda para enfrentar. Por isso elas acabam se sentindo desamparadas ou que são vulneráveis. Por quê? Porque não conseguiram construir no momento correto, no tempo adequado, o seu senso de autonomia. Embora o foco da terapia cognitiva comportamental esteja muito no presente, no que está acontecendo agora, né? Tanto que eu começo sempre os meus vídeos perguntando como você está se sentindo hoje. É muito interessante a gente refletir sobre essa questão das causas. Então a minha sugestão é que você reflita, faça anotações durante o tempo que você está assistindo esses vídeos, porque eu acredito que vai ser muito esclarecedor e é muito útil à medida que você vai aprendendo a reconhecer os seus pensamentos, a desafiá-los. Mais uma vez eu agradeço porque você ficou até aqui comigo e a gente se vê na próxima.